com o objetivo de divulgar a nossa história através dos canais virtuais e pelo impacto da situação onde temos de nos reinventar. Vamos mostrar um material que te ajude a passar esse tempo em casa, com informações sobre a atualidade e o passado. Somos o Museu Vivo, uma revista cultural Asas, Associação Socioambiental Amigos do Seival, de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Seival, uma viagem pela história. Seival foi um lanchão utilizado por Garibaldi na tomada de Laguna, que culminou com a proclamação da República Juliana durante a Guerra dos Farrapos. O projeto presente pretende promover estudos e debates sobre a história, assim como navegação no Rio Grande do Sul, e aí ainda chamando atenção a projetos ambientais. Este material, em forma de documentário, é para que possamos divulgar, levando até você um pouco de entretenimento cultural, uma viagem pela história local. E a minha pergunta é: você conhece o museu da sua cidade? Já teve esta curiosidade? E para falar um pouquinho sobre isso e sobre outras tantas informações, hoje nós estamos com o professor Lionei Alves Broca. É mestre em Educação pela IFSU, do campus de Charqueadas, e professor de História formada pela UF, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lionei, você... Oi, Sandra, tudo bom? Tudo bem? Prazer, em primeiro lugar, estar falando contigo, estar participando desse projeto. É uma honra para mim, né, participar, então, dessa tua empreitada aí pela história e falar um pouquinho da importância da navegação farroupilha dentro desse projeto Museu Vivo, que vai abranger, com certeza, além do nosso Rio Grande do Sul, uma boa parte do mundo e, enfim. Lionei, como se deu a chegada de Garibaldi no Brasil? Bom, o Giuseppe Garibaldi, ele é um italiano, né? Embora no período que ele passou aqui pelo Rio Grande do Sul, a Itália ainda não fosse um país, e mas ele já era um italiano, vamos dizer assim, porque ele já pensava em uma Itália única, não aquilo que era a Itália no período lá de 1835, um amontoado de pequenos reinados, pequenos não, mas um amontoado de reinados e de cidades-estado. Então, Garibaldi já tinha uma visão além do tempo dele nesta questão de tornar a Itália um único país. E ele chega no Brasil de uma forma como ele talvez não gostaria de chegar. Ele chega aqui como um refugiado político. Ele vem porque ele foge de uma perseguição a partir, então, dessas lutas dele na Itália, né, pela unificação. Ele acaba sendo condenado à morte por envolver-se num movimento chamado Ressurgimento, que é a luta pela unificação da Península Itálica. E ele chega aqui no Brasil, ele entra pelo Rio de Janeiro, com o codinome Borel, é o nome que ele usa para escapar da fiscalização. E aqui no Rio de Janeiro ele encontra com seus compatriotas, seus conterrâneos que já tinham vindo para o Brasil antes dele. Esses conterrâneos dele iniciam ele na maçonaria e junto com esse pessoal lá no Rio de Janeiro, ele vai fundar então uma instituição chamada Giovine Italia, ou Jovem Itália, né? Que é a instituição que ele vai tentar fazer a discussão aqui no Brasil de como reorganizar forças para voltar para a Península Itálica e aí sim seguir na luta pela unificação da Itália. Mas nesse meio tempo, né, enquanto ele se organiza aqui no Brasil, ele não poderia ficar sem um sustento. E aí como é que ele se sustenta no Rio de Janeiro? Lá ele se dedica basicamente
ele fica por um ano nessa atividade ao comércio de cabotagem. Ele adquire um navio chamado Mazini, que é uma homenagem também a um conterrâneo dele. Esse navio tem em torno de 20 toneladas e ele vai ficar fazendo pequenos comércios utilizando esse navio. E nos diga assim, ó, e a causa Farroupilha, como é que ele se engajou nessa luta? Bom, ele entra na luta já no Rio de Janeiro, digamos assim, porque ele, através desses amigos maçons, ele vai ter acesso através de um amigo maçom de Bento Gonçalves, que nesse período estava preso no Rio de Janeiro. Então, lá em 1836, ele tem contato, então, com Bento Gonçalves, já no final de 1836, início de 37, e, através de um amigo em comum, o Bento Gonçalves disponibiliza para o Garibaldi uma carta de Corse. Essa carta, ela é instituída, ela é concedida ao Garibaldi em 8 de maio de 1837, e através dessa carta, ele e mais alguns companheiros partem no navio que ele utilizava para comércio, o Mazini, partem para o sul do Brasil. Contudo, já na saída da viagem, eles interceptam um navio bem maior, 6 vezes maior que o Mazini, que transporta café. Esse navio tinha em torno de 120 toneladas. E eles rebatizam esse navio de Farroupilha e aí sim direcionam o navio aqui para o sul do Brasil. E penso que é a partir daí que ele vem para Camaquã? Sim e não, porque ele passa aqui pela província de São Pedro, né, pelo Rio Grande do Sul, mas ele precisa comercializar esse café. Então, a ideia que ele tem é seguir para o Uruguai para tentar vender esse café. Quando ele chega no Uruguai, lá no Rio da Prata, ele é interceptado por embarcações uruguaias, já próximo ao Montevidéu, e ele tem um confronto, então, com essas embarcações, onde ele é ferido no braço, mas mesmo assim ele consegue comandar o navio e subir o que seria hoje o Rio Paraná, Paranaguaçu é o nome do rio lá na localidade. Esse rio desemboca no Rio da Prata. E ele sobe esse rio, então, e vai parar não província, mas num vilarejo, num lugar chamado Gualegai. Nessa localidade, então, ele identifica-se como maçom e é prontamente atendido pelo governador local, que chamava Jalinto Andreus. E lá nessa localidade, ele vai permanecer cerca de um ano. Aí tem algumas desavenças com o governador local, mas ele fica por um ano até se recuperar dos ferimentos e ter condições de voltar para o Rio Grande do Sul. E em que situação Garibaldi encontrou, né, ao chegar aqui na Barra do Camaquã? Bom, nesse regresso da localidade de Gualegai, onde hoje seria a Argentina, né, faz parte do território argentino, ele chega aqui em 1838 e na Barra do Rio Camaquã já havia algumas tentativas de construção de embarcação. Através de um sujeito chamado John Griggs, ou apelidado aqui de João Grandão, esse sujeito já comandava aqui as primeiras tentativas de adaptar embarcações, de construir embarcações para a causa Farroupilha. Então, o Garibaldi ele vai se associar a esse marinheiro, né, ao John Griggs, e eles vão definir uma estratégia. Bom, como é que a gente vai combater contra uma das marinhas mais bem aparelhadas da época aqui da América do Sul? Talvez a mais bem aparelhada da época. Tinha um grande arsenal e tinha o apoio da Inglaterra, que era a nação mais
desenvolvida e a maior potência do mundo naquela época. Então eles vão dizer o seguinte: bom, nós vamos fazer ataques rápidos a embarcações que passarem aqui pela Lagoa dos Patos e vamos fazer uma espécie de guerra de guerrilha, em que eles atacam os barcos imperiais e voltam à segurança da Lagoa dos Patos e da Lagoa dos Patos não, da Barra do Camaquã. Águas mais baixas, pouco mais difícil de os navios imperiais chegarem nessa profundidade. Só que ele tem um problema sério, que é a quantidade de pessoal para fazer ao mesmo tempo da guerrilha a construção das embarcações. Então o Garibaldi pede permissão para viajar até Montevidéu e lá o objetivo dele é trazer mais homens para, além de acelerar essa construção de embarcações, tripular os navios. E com a supervisão do Garibaldi, então, esses homens chegam e são construídos 2 lanchões, né? O Farroupilha 2, que o Farroupilha original é aquele que ele tinha tomado e rebatizado como Farroupilha. Então vão ser construídos aqui o Farroupilha 2 e o Seival, que é o barco objeto do nosso projeto. Então, as preocupações imperiais a partir desse momento, que Garibaldi já está aqui na Costa Doce, na Lagoa dos Patos, as preocupações imperiais já são enormes, porque é a estrada da época, né? A Lagoa dos Patos era por onde passavam os suprimentos para a capital, Porto Alegre, enfim, para toda a região. Então, os imperiais também já começam a se preocupar e eles elaboram um ataque aqui à Barra do Camaquã, que vai ser efetivado em 17 de abril de 1839. Nesse ataque, aí algumas fontes trazem o número de 250 homens, outras de 150. Então, em torno de 150 a 250 homens atacam a Barra do Camaquã, onde está localizado ali toda a construção das embarcações. E o Garibaldi, junto com seus companheiros, conseguem debelar esse ataque, ferindo o capitão, o chefe dessa guarda imperial, que era o Francisco Pedro de Abreu. Francisco Pedro de Abreu, que tinha alcunha de Moringa, então eles atingem o Moringa com um tiro, e aí, ferido no braço, o Moringa é obrigado a recuar cerca de 3 horas e meia após a primeira investida das tropas. E aí, após esse confronto, é que os farroupilhas partem para tomar Laguna. Isso. Ali esse confronto foi em abril, então eles finalizam as embarcações. Em 30 de junho de 1839, o Garibaldi ele põe em prática o plano que pretende levar os lanchões então por terra. Por terra não, ele sai aqui do Camaquã, vai até o rio Capivari, e ele pretende levar esses lanchões por terra do rio Capivari, ali de Viamão até Tramandaí, para que depois eles então consigam colocar os lanchões novamente no mar e eles sigam para a laguna. Um dos lanchões acaba naufragando, mais ou menos na metade do caminho, né? E interessante dizer que nessa travessia são 6 dias que eles ficam por terra, né? Somente por terra, 6 dias para conseguir levar os lanchões até o rio Tramandaí. Mais um dos lanchões, o maior deles, o Farroupilha 2, acaba naufragando num baixio ali perto do rio Araranguá. O Garibaldi, inclusive, era o que estava chefiando essa tripulação. Ele mais 13 pessoas, 13 tripulantes sobrevivem, se reagrupam e aí no Seival eles vão continuar e vão partir para a laguna. Navegando por lagoas internas e canais alternativos, eles conseguem surpreender os imperiais em Laguna. E no dia 29 de julho de 1839, eles tomam Laguna. Laguna é importantíssima
não apenas porque era uma saída para o mar, né, para toda a causa farroupilha aqui do sul, mas também porque um pouco antes eles tinham tomado uma cidade em Santa Catarina, a Vila de Lages, e eles precisavam levar mantimentos também para Lages, para dar apoio a essa expansão da Guerra dos Farrapos. Nesse período também ele vai conhecer a Anitta, que depois se torna a grande companheira dele, a esposa, mãe dos filhos, companheira de batalhas, que vai voltar com ele para a Itália. Mas a tomada de Laguna é importante, mas ela é muito efêmera. Dura pouco mais de 3 meses, 100 dias, em torno disso. E a vila de Laguna, então, vai ser retomada com um comandante imperial chamado Frederico Mariatti, que é um inglês que trabalha para a Marinha Brasileira. E em 15 de novembro... Oi? Não, desculpa interromper, pode continuar. Em 15 de novembro, então, de 1839, acontece a destruição completa da esquadra Farroupilha e os rebeldes têm que ir para o interior e para Lages, fugindo, então, de Laguna. Então, eles são obrigados a subir a serra e regressam para Lages, onde a localidade estava tomada pelos farroupilhas. E após essa perda de Laguna, o que aconteceu com essas forças farroupilhas e com o Garibaldi? Bom, o Garibaldi, ao que tudo indica, não interessava para ele combater se não tivesse um envolvimento náutico. Até porque ele era um homem do mar, nasceu numa cidade litorânea, cresceu trabalhando com navegação, enfim. Mas quando eles chegam em Lages, chegam novas ordens de que há uma nova vila a ser tomada, que era importantíssima, já que eles perdem Laguna, eles precisam de uma outra saída para o mar. E essa saída para o mar seria, então, aquilo que até então não tinha sido conseguido nem tentado, que era tomar alguma vila ali nas proximidades de Rio Grande. E eles vão tentar tomar a vila de São José do Norte. O Garibaldi, né, entre essa saída de Lages e a ida para São José do Norte, ele ainda vislumbra a construção de pequenas embarcações na região de Mostardas. Só que ele não tem tempo nem tem recursos para fazer isso, para fazer embarcações que tenham alguma chance de êxito, né? Mas ele resolve que, ao invés de levar a Anitta para São José do Norte, ele prefere deixar a Anitta na região. E aí, então, partir para a tomada de São José do Norte. Nesse meio tempo, também a Anitta vai ficar um período sozinha, ali em Mostardas, e aquela região vai ser atacada também, ela vai ter que fugir, enfim, tem toda uma história interessante desse período. Mas a tomada de São José do Norte, que era a última esperança, digamos assim, para o Garibaldi seguir na luta, ela vai revelar-se um estrondoso fracasso. Porque eles chegam com mais de um milhar de homens e 700 e poucos homens voltam feridos, enfim. É uma grande perda para os farrapos. E aí, após essa derrocada, o Garibaldi resolve sair do conflito e essa saída se deu... Isso. Depois dessa perda, né, da batalha lá em São José do Norte, o Garibaldi ele já está com um filho recém-nascido, também se levar em conta, e ele escreve uma carta para o Bento Gonçalves pedindo o desligamento, porque na explicação dele, na justificativa dele, ele não teria mais o que fazer numa batalha que se tornaria uma batalha de interior. Ele era especializado em navegação, em
construir embarcações, o que ele ficaria fazendo numa guerra de interior. Então, não teria mais para ele justificativo. E aí o Bento Gonçalves, de pronto, aceita esse pedido, né, de desligamento, mas retribui a participação do Garibaldi com algumas centenas de cabeças de gado. Aí algumas fontes falam em 500, outras falam em 900. Então, alguma coisa em torno de 500 a 900 cabeças de gado. Só que tem um historiador, um biógrafo do Garibaldi, que diz o seguinte, que as cheias dos rios, a inexperiência do próprio Garibaldi, a desonestidade de alguns mercenários que ele contrata para levar essa boiada, né, para fazer essa viagem, e a própria dispersão da boiada fazem com que na rota do Garibaldi, do Rio Grande do Sul até chegar no Uruguai, que é o destino dele, ele perca dezenas, centenas de cabeças de gado. Chega ao ponto de ele matar os bois e tirar o couro, porque era mais vantajoso conservar o couro do que continuar perdendo as reses ali na viagem até chegar no Uruguai. E aí essa passagem do Garibaldi pelo Uruguai foi a última estadia dele por aqui, pelos nossos lados? Isso, na América do Sul é a última parada, digamos assim, do Garibaldi, mas não é uma parada qualquer, né? Lá no Uruguai ele tem uma importância muito grande, ele tem estátuas, ele tem bustos, ele tem uma grande importância principalmente para Montevidéu. Foi onde ele lutou, né, na defesa da cidade contra os ataques lá da união do presidente da Argentina, do Rosas, com o Uribe. Mas, enfim, quando ele chega lá no Uruguai, ele chega com pouquíssimos recursos. À medida que ele tem que, então, matar esses bois na estrada e levar os couros. Então, ele chega com alguma coisa de couro que ele vai comercializar para tentar sobreviver. Ele passa cerca de um ano nessa condição de bastante dificuldade. Lá ele tem algumas funções, como a de professor e a de vendedor, e ele casa-se também com a Anitta no religioso, né? E segundo a bibliografia, um dos pedidos de Anitta é para que eles se casem no religioso. Então ele vai exercer essa função de vendedor e professor por esse primeiro ano, e já no segundo ano, o Rivera, que é um personagem lá de Montevidéu, depois importantíssimo também, ele propõe ao Garibaldi que o Garibaldi reorganize a sua frota, né? A frota de Montevidéu contra Uribe. E o Garibaldi vai desenvolver, então, um papel importantíssimo, como eu tinha falado, na defesa da cidade de Montevidéu. Cerca, então, de quase 2 meses, a cidade de Montevidéu sofre investidas de Uribe e Rosas para tentar invadir, tomar a cidade, e o Garibaldi e suas tropas e as tropas de Rivera resistem e não deixam com que a cidade seja tomada. E nessa altura aí também a fama do Garibaldi e dos seus comandados já é enorme e chegava inclusive à Europa. Ele não foi uma figura que ele saiu da Europa escondido e que as pessoas nunca mais ouviram falar dele. Então, a fama dele aqui dos atos que ele praticava no Rio Grande do Sul e no Uruguai tinham repercussão na Europa. Até que ele fica sabendo que em agosto de 1846 o Papa Pio IX decreta anistia aos condenados políticos. Isso permite com que ele volte à terra natal dele, a Itália, e permite a volta de todos os degredados, né? Uhum. Então, Garibaldi
junta em torno de 60 homens, 63 homens, mais ou menos, 63 homens, e eles partem então do Uruguai num navio chamado Esperança para continuar fazendo história lá na sua terra natal e cumprir aquilo que era o propósito inicial dele, já desde que chegou no Rio de Janeiro, que era montar um grupo para tentar voltar à Itália e tentar continuar essa luta da unificação da Península Itálica. Mas isso é um assunto para um outro encontro, não é? Então, retomando aqui a nós, eu te pergunto assim, ó, é uma história linda, não é? Tu, como professor de história, né, eu tenho que te perguntar assim, ó, qual é o papel do museu, né, do nosso Museu Divino Alziro Becker, que nós temos aqui em Camaquã, e dos museus em geral, em colaboração, tanto a tua profissão, quanto a história, quanto ao município? O museu, na minha concepção, tem um papel fundamental, e esse projeto, eu acho que tem um papel mais fundamental ainda, que é tirar um pouco das pessoas aquela concepção de que museu é alguma coisa onde estão guardadas coisas velhas e do passado, que é uma concepção que reinou durante muito tempo, né, no imaginário das pessoas. E o museu está longe disso. O museu não é uma coisa onde ficam guardadas coisas velhas e que a gente vai lá esporadicamente para ver curiosidades ou relíquias ou coisas que não dizem nada para nós. Aí, claro, a gente teria que entrar numa outra história, que é a questão do o que a história oficial dizia para as pessoas comuns, né? Tem toda uma outra concepção de historiografia que levava as pessoas a acreditarem que elas não faziam parte da história. E agora que a gente tem uma nova história, uma outra concepção de história, é fundamental trazer essa discussão. Eu não me canso de levar os alunos no museu, no Divino Alziro Becker, e para tentar mostrar para eles, e esse projeto também tem essa intenção, eu creio que tem essa intenção de aproximar tanto as crianças como os adultos também da importância da gente aprender a nossa história para que a gente possa entender o nosso presente e modificar o nosso futuro. Sem compreender, sem entender o que viveram os nossos antepassados, tudo aquilo que já foi realizado até o momento, a gente não pode entender o nosso presente e não pode modificar o nosso futuro. Isso, porque nós somos o resultado do passado, não é? Então, eu agradeço a tua participação e convido a você e a todos que nos acompanham para outras lives que darão sequência a esses trabalhos, também com outras entrevistas e um pouquinho mais da história de cada um. Somos um museu vivo. Curta nossas páginas eletrônicas, siga, interaja, replique esse material para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho da nossa história. E que divulguemos Camaquã, situado na região da Costa Doce Gaúcha, extremo sul do Brasil. Lembrando que nesses tempos de pandemia, em função do Covid-19, eu digo, faça a sua parte. Se proteja e proteja quem você ama. Fique em casa.